Shalom, começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nesta segunda-feira, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo penetre em nossos corações, para que possamos refletir esse amor aos nossos semelhantes. Desejo a vocês muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Que possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Vamos falar hoje um pouquinho de arrependimento. Você já fez alguma coisa na sua vida que você se arrependeu? Eu já, muitas vezes, né? E a reconciliação é a coisa mais linda que existe, né? Para o nosso ser, para o nosso ego e para quem também você recebeu o perdão. E aqui hoje eu estarei falando do perdão que Deus nos oferece através de seu Filho Jesus Cristo. Livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Confessar os nossos pecados. E eu sempre digo aqui, e vou repetir: pecados confessados são pecados perdoados. Deus sabe tudo sobre mim e sobre vocês, certo? Mas é necessário que nós reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão a esse Deus, porque Ele é rico em misericórdia para nos perdoar. Amém? Livro de Atos, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, né? E venham assim, né, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, para que os vossos pecados e os meus pecados sejam esquecidos por Deus, que os nossos pecados sejam apagados, certo? E é isso, meus irmãos, o arrependimento, ele é diferente de remorso. Eu já citei aqui e vou citar de novo. Dois personagens, os dois eram discípulos de Jesus. Judas o traiu por 30 moedas de pratas. Sentiu remorso e se enforcou. Pedro negou Jesus 3 vezes, como Cristo havia falado para ele, que antes que o galo cantasse, certo? E Pedro, ele chorou amargamente. Então Pedro se arrependeu e Judas não. Mas o arrependimento também era para Judas e é para todos, né? A salvação é para todos. A salvação está estendida a todos. Amém? Mas nem todos aceitam. Feliz daqueles que aceitam. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 25, lemos assim. Veja bem, meus irmãos.
É o nosso Deus dizendo para mim e para vocês: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Eita glória! Se Deus é maravilhoso, ele disse que por amor a ele apaga os meus pecados, ele apaga os seus pecados, e desses pecados ele não se lembra mais. Eita glória, que Deus maravilhoso, né? Louvado, honrado, glorificado seja teu santo e poderoso nome para sempre. Amém. O livro de Efésios, capítulo 1, verso 7, nos diz assim: nele temos a redenção, né, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Certo? Então eu vou ler de novo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por vocês, em amor a nós, né? Em amor a nós, em amor à humanidade. Feliz daquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como seu único e suficiente Salvador. Se você aceitar, você será salvo. Se você recusar, você não será salvo, certo? Porque Deus não obriga ninguém a segui-lo, é o livre-arbítrio. Mas tudo isso que ele está falando para nós, através da Bíblia Sagrada, é para nos confortar e para nos entendermos que a salvação é por meio da morte de Cristo Jesus. E não há nenhum outro ser embaixo na terra ou em cima dos céus que não seja Deus que possa nos salvar. Mas o livro de 1 João, capítulo 2, o verso 1, diz assim: filhinhos meus, né? Estas coisas vos escrevo, tá? Para que não pequeis. Mas, se todavia pecardes, né? Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, para interceder por mim e por vocês. Amém? Que coisa maravilhosa, né? O livro de Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você e eu seremos salvos. Então, Deus, o Pai, né, ressuscitou o Filho dentre os mortos. E aquele que morrer em Cristo Jesus antes da sua vinda, também um dia ressuscitará para a salvação eterna, certo? Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e verso 9 diz assim, acompanhem comigo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é um dom de Deus. Ela não vem pelos méritos das obras que praticamos, certo? As obras também fazem parte da salvação, mas a salvação, ela é pela graça. E para nós concluirmos esta pequena mensagem, vamos para o livro de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou, né, tão grande este mundo, né? Porque Deus amou de tal maneira este mundo, que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. Vou repetir aqui.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas, eu e você, né? A ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por vocês, né? Para que possamos ser salvos dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Vamos orar então? Glorioso e eterno Deus, grande Pai, grande Mestre. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor entregou ali na cruz do Calvário seu único filho para morrer pelos meus pecados e pelos pecados da humanidade. Muitíssimo obrigado, Pai. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, aceite-o agora. Não deixe para depois, não deixe para resolver seus problemas depois, como eu tenho ouvido muitas pessoas dizer. Entregue sua vida agora, porque não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Nós sabemos que a vida é curta, a vida é breve. Entregue seu coração agora, porque Jesus te ama e quer te salvar. E é em nome de Jesus Cristo que eu agradeço, Pai. Amém, amém e amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Shalom!